Nós da Fundação Vanzolini fazemos parte do seu dia a dia. Na educação básica e continuada, nos alimentos que você consome, no metrô, carros e hospitais, na gestão ambiental, na proteção de dados, na gestão pública e privada. Para estar em tantos lugares, contamos com uma equipe preparada, comprometida e diversa que atua em 4 grandes entregas: educação, certificação, pesquisa e soluções. É assim que seguimos disseminando conhecimento, melhorando processos e aumentando a eficiência do país. Porque juntos acreditamos que podemos usar a tecnologia de gestão para mudar o Brasil. Que coisa boa recebê-los aqui nesse nosso webinar. Hoje um webinar super especial. Acredito que se chegamos aqui, porque a gente está no caminho correto, estamos no caminho certo. Eu estou aqui, pessoal, hoje com com a nossa convidada, que é a Milena Andrade. Ela é diretora regional aqui da Exim. Exim, instituição essa que desde quando comecei minha carreira lá na área de TI, acho que acredito em 38 anos, se não me engano, a Exim é muito bem reconhecida, se não a maior certificadora hoje do planeta, eu diria aqui, é uma das maiores aqui. Milena, é um prazer enorme ter você com a gente aqui. Por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada, que recepção calorosa. Coisa boa começar esse bate-papo assim. Bom, primeiro deixa eu agradecer o convite, um prazer enorme estar aqui com o pessoal da Vanzolini. E o Rodrigo me pediu para participar desse bate-papo com vocês, né? O show, na verdade, vai ser dele, a parte técnica, a parte de conteúdo. Eu vou fazer uma rápida introdução para contextualizar um pouco para vocês, né, a respeito do Exim, o portfólio, o que é essa nossa grade na área de agilidade. E aí eu deixo um pano de fundo preparado aí para ele se aprofundar no assunto junto com vocês. Então, podemos começar a nossa apresentação. Estou só aguardando meus slides aqui. Só um minuto. Você já tá... Não desistam, fiquem conosco. Opa, agora sim. Maravilha. Bom, o Rodrigo falou rapidamente, né? Para quem não me conhece, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação da Exim no Brasil e estou aqui nesse grande desafio, né, do desenvolvimento do mercado brasileiro junto ao Exim já há pouco mais de 13 anos. Então, conheço bastante essa jornada que a gente trilhou até agora. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês essa história do Exim para que vocês também conheçam um pouco mais a respeito do que a gente faz e como a gente faz. Pode passar. Rodrigo adiantou, né, é um instituto bastante consolidado, o Exim tem quase 4 décadas de existência, então isso é bastante interessante porque, às vezes, as pessoas não conhecem o Exim ou têm uma vaga lembrança de um ou outro produto, mas a gente tem uma história bastante consolidada. O Exim, a nossa base, eu não sei porque deu uma desconfigurada no mapa aqui, mas a nossa base está na Holanda, então é uma empresa europeia. A história do Exim ela começa, né, com uma necessidade de um órgão de governo na Holanda que precisava certificar, capacitar e certificar os profissionais da área de tecnologia. Isso aí há quase 40 anos. Então, assim, nasceu o embrião do que é o Exim hoje, esse desenvolvimento específico para a área de tecnologia de um departamento de governo. E, com isso, o Exim começou a desenvolver programas, se especializar nessa área de tecnologia. O foco do Exim é a área de TI e negócios. A gente tem vários programas que são aplicáveis às áreas de negócio também. E, com isso, a gente foi expandindo a operação, não só em termos de produtos, mas em termos de abrangência. Hoje, o Exim cobre aí
em torno de 160 países, a gente tem exames sendo executados, né, praticamente em todos os continentes, em muitas regiões, e os parceiros de treinamento. O EQZIN ele se concentra, né, como instituto de certificação. A gente foca no desenvolvimento das estruturas dos treinamentos para que dê base, dê sustentação para que os alunos realizem as provas, mas quem entrega os treinamentos são os parceiros oficiais. E é um grande prazer ter a Vanzolini como um super parceiro aqui no Brasil para alguns módulos. Pode passar, por favor. Para quem não conhece, uma ideia geral do que é esse portfólio. O portfólio do EQZIN, no site, vocês conseguem encontrar em detalhes, né, toda essa estrutura e o que significa cada um desses badges, cada um desses logos que estão aparecendo, representa um programa. Às vezes, os programas eles têm vários módulos, às vezes é um programa de módulo único, mas aqui vocês têm eu gosto muito desse diagrama porque ele traz essa parte mais visual, a estrutura. Então, são 4 grandes blocos de conhecimento, sendo que hoje, inclusive, se você clicar mais 2 vezes, a gente vai ver, né, dois focos de destaque aqui na apresentação, que é exatamente a área de agilidade, e a gente vai, então, falar um pouco mais em detalhes dessa área. Mas, além da linha de agilidade, DevOps e Lean, que a gente vai bater uma lupa hoje, o EQZIN tem outras frentes, tem a parte de gestão de serviços, tem uma parte muito forte também de segurança e proteção de dados, tem a área das tecnologias, né, com novos programas como inteligência artificial, blockchain, cloud. Então, são vários programas que estão disponíveis para que vocês, como profissionais, possam aí se capacitar, se preparar para os exames de certificação. Naquela linha de cima, no site também tem em detalhe cada um desses programas. É o que a gente chama das trilhas de carreira. Então, o EQZIN já costuma trazer algumas sugestões, algumas combinações de programas que levam esse profissional a desempenhar melhor uma determinada função. Então, isso é bastante interessante, porque a gente junta nessa trilha, vamos dizer assim, programas que vão melhorar as competências do profissional. Nossos programas são todos mapeados com um framework de competência chamado ECF, então é bastante interessante e a gente vai falar sobre algumas delas aqui hoje, mas isso traz uma segurança também para o profissional. Quando ele combina esses módulos, ele sabe exatamente quais competências estão sendo trabalhadas, como que ele vai se desenvolver. Vamos passar para o próximo? Vamos lá? Pode passar. Muito bem, eu falei que eu ia abrir aquele primeiro bloco de conhecimento, né, aquele primeiro pilar de sustentação do portfólio, que é a parte exatamente de Agile, DevOps e Lean. Então, pode clicar mais umas 4 vezes aí para... Isso. O que a gente tem dentro desse portfólio, né? A gente tem a linha, né, o programa de Agile Scrum do EQZIN, e dentro dele a gente tem 4 módulos que rodam aqui no Brasil, que tem provas em português, que é o Agile Scrum Foundation, tem a formação do Product Owner, formação para o Agile Scrum Master e a formação também do Agile Business Professional, agilidade para a área de negócios como um todo. Um outro programa dentro desse pilar é a parte de DevOps, então a gente tem aqui o DevOps Professional e o Master. Pode clicar mais 2 vezes aí para a gente. Pode clicar mais 2 vezes aí para aparecer os outros módulos. Mais um pouquinho, vamos lá? Vamos deixar tudo na tela? Mais uma vez, aí. O que mais a gente tem? A formação do Lean IT, a parte de otimização de processos, depois que a empresa já fez todo o trabalho de colocar processos para rodar, né? Muitas empresas trabalham forte com a parte de gestão de serviço baseado na biblioteca AITO, baseado na ISO 20000. Depois você pode aplicar os conceitos do Lean IT. E a gente tem 2 programas que são super recentes, acabaram de entrar para a gente agora no mês passado. A gente teve o lançamento de 2 linhas novas, que é a parte do Lean Six Sigma. Então, a gente pensa assim, quando eu falei, né, que a gente tem um foco na área de TI, mas a gente tem uma veia da área de negócios também, vocês percebem pelo portfólio como é que esses programas vão se complementando. Na linha de Lean Six Sigma, a gente também tem uma área de intersecção muito grande, porque a própria indústria tem buscado muito, além dessa formação do Lean Six Sigma, a gente já traz uma pegada de agilidade também. Então, você tem áreas de intersecção aqui de programas. E o Kanban, que também acabou de sair, também com provas em português. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui são módulos que rodam aqui no Brasil com provas em português. Vamos passar para o próximo? Foco. Vamos falar mais a respeito desses 2. Muito bem. O programa de Agile Scrum que eu comentei, ele tem uma característica bastante interessante.
O Exim, ele trouxe dentro desse programa uma combinação. Às vezes a gente vê no mercado alguns programas que são focados, ou eles vão falar só de agilidade de um modo geral, ou eles vão falar especificamente sobre Scrum. E o Exim, desde o início, quando ele lançou esse programa, ele fez um merge. Então, ele traz, ele tem uma área de aprofundamento no Scrum, mas ele parte do pressuposto que o profissional precisa conhecer outros modelos, outras metodologias ágeis. Então, principalmente no módulo de fundamentos, vocês têm um banho de loja a respeito de outras metodologias, e aí sim entra um aprofundamento no Scrum. Os níveis avançados do Exim, quando a gente fala dos módulos avançados, o Product Owner, o Scrum Master e o próprio Agile Business Professional, eles estão numa camada superior. Ele não é um curso de fundamentos mais. A base conceitual, a parte mais de conteúdo de base, o aluno já precisa dominar para que ele possa fazer esse módulo avançado. Por quê? O Exim costuma, dentro dos programas de nível avançado, ter o que a gente chama dos módulos de atividades práticas. Então, são módulos que vão exigir do aluno que ele realmente se aprofunde um pouco mais e não fique só na teoria. Ele tem várias situações, vários cases para serem trabalhados e resolvidos, né, dentro da dinâmica do treinamento, justamente para ele exercitar e para ele se aprofundar nesses conceitos. Pode passar, por favor? Para vocês conhecerem muito rapidamente, porque tudo que eu estou falando aqui, quem quiser depois pode entrar no site do Exim, pode fazer o download. Se vocês entram nos módulos, nas fichas técnicas de cada produto, especificamente fundamentos de Agile Scrum ou Product Owner, vocês conseguem fazer o quê? Download. Tem uma área no final da página onde vocês têm um download do simulado, vocês têm download do guide completo. Isso que vocês estão vendo aqui são 2 pedaços tão pequenininhos de informação que está muito longe de ser o que está lá no material completo para vocês. É mais para que vocês conheçam as estruturas desses módulos. Qual a diferença em termos de conteúdo entre um fundamentos, entre o curso de Agile Scrum Master, entre o Product Owner. Então, aqui vocês pelo menos conseguem ter uma ideia dos blocos de conhecimento e do peso que cada um desses assuntos tem durante a execução da prova e também no simulado. O simulado ele é totalmente adequado e alinhado com esses mesmos requerimentos. Então, quando você faz o treinamento, faz o curso, pratica no simulado, você chega na prova e vai encontrar uma estrutura de peso de questões exatamente como essa. Outra coisa interessante é que todos os cursos do Exim, se você entrar nessa área de download, você tem um cliquezinho lá para você conferir qual é o mapeamento do ECF, que é aquele framework internacional que eu comentei. Todos os programas do Exim, eles são mapeados contra esse framework e cada programa tem sua ficha técnica específica que mostra para o profissional, quando ele faz esse treinamento e essa prova de certificação, quais são, dentre as 42 competências que o modelo mapeia, quais são as principais e qual o grau de proficiência que esse módulo específico dá. Então, aqui a gente tem a ficha do Agile Scrum Fundamentos. Vamos passar para o próximo, só para a gente virar o slide? Aqui a gente tem o Scrum Master, né? Como é que é essa estrutura de curso? Quais são os grandes blocos de conhecimento? Percebam também que a gente já tem um outro grupo de competências. Às vezes, algumas competências se repetem de um módulo para o outro, mas aí, nesse caso, você vai perceber que tem um aprofundamento. Você sai, às vezes, de uma coluninha ali, número 1, número 2, vai para um 2 ou um 3, ou vai para um 4. É exatamente o aprofundamento desse conhecimento, e principalmente através dos exercícios práticos. Então, quem faz, né, esse curso e essa formação aqui do Agile Scrum Master vai trabalhar a parte de gestão de nível de serviços, a parte de design de arquitetura, integração de componentes, teste. Você tem vários grupos de conhecimento, de competências que são trabalhados nesse treinamento. Gestão de risco, melhoria de processos. Então, isso faz com que vocês também entendam o que exatamente vocês estão comprando, vocês estão buscando como profissionais. Pode passar para o próximo. Aqui é a ficha técnica do Product Owner. Então, aqui a gente também já tem um outro grupo de competências, já tem uma outra estrutura de curso. Às vezes você tem um outro item que ele se repete muito mais como uma base de introdução, né? Esse capítulo 1 da forma ágil de pensar, ele aparece no Scrum Master, aparece no Product Owner, mas depois ele vai se aprofundando especificamente nessas funções que são estabelecidas aqui dentro do mundo do Scrum. Pode passar para o próximo, por favor?
Esse é um curso de Agile Business Professional, então aqui a gente já tem, né, uma visão. O Agile principalmente o Scrum, quando começou, ele vinha muito forte numa área de desenvolvedores, né, era uma coisa muito, muito usada e muito demandada pela área de desenvolvimento. E o que a gente percebeu nesses últimos anos, todo mundo que trabalha hoje de alguma forma está relacionado com o tema, já entendeu que isso extrapolou há muito tempo a área específica de desenvolvimento de software, expandiu para a área de tecnologia, e o que a gente percebe é que isso também já saiu da área de tecnologia. Então, a parte de agilidade hoje ela é muito trabalhada em todas as áreas da organização. Não adianta você ter uma TI ágil e o resto da organização ainda trabalhando de um modelo, num modelo completamente dissociado, completamente desconectado. Então, hoje a agilidade é trabalhada em todas as áreas da organização. Qualquer profissional de qualquer área pode se beneficiar também dessa formação. Vamos para o próximo? Aqui, né, só para a gente plantar uma semente, não é o foco do nosso bate-papo de hoje, mas eu não resisti, Rodrigo, então você me perdoe. A gente tem aí esse trabalho, né, muito, muito próximo da Vanzolini e a gente já tem novidades, porque esse é um produto que também está na grade da Vanzolini, foi feito já uma revisão, a gente já está com isso praticamente pronto, isso também entra na grade de vocês. O produto que a gente acabou de lançar em português já entra na grade da Vanzolini como capacitação, para quem tiver interesse, como é um programa que ele está muito associado ao mundo de agilidade, quem vai falar de conteúdo daqui a pouquinho é o Rodrigo, e vai mostrar essas áreas de conexão, então a gente também, para quem tiver interesse, já está com isso prontinho aqui para vocês. Vamos para o próximo? Antes de eu passar minha palavra para o Rodrigo, eu tenho aqui uns 3 ou 4 slides, mais ou menos, que eu queria trazer algumas coisas interessantes, porque às vezes o pessoal não está muito acostumado com a questão da certificação. Às vezes o pessoal faz o treinamento, mas não entende muito bem por que eu faria uma certificação, vale a pena, não vale, é importante. Então, assim, eu tentei trazer aqui algumas informações de pesquisas recentes, né? Isso aqui é uma pesquisa que foi publicada no finalzinho do ano passado. Para quem não conhece, a Personview é um super instituto de certificação, ele é um grande portal de certificação. Então, dentro desse portal, a gente tem milhares de certificações que ficam hospedadas lá. O Wixin tem algumas certificações, principalmente porque a gente tem uma área de cobertura geográfica muito grande. Em vários países, às vezes, países menores, algumas regiões mais distantes, que às vezes não tem um centro de treinamento, mas a gente tem a Personview como um ponto de aplicação dos exames também. Então, a Personview tem milhares de certificações da área não só de tecnologia, de negócios, mas você consegue fazer certificações das mais diversas, assim, com as mais diversas possibilidades, né? Certificações de idioma, certificações de tudo que você quiser. O que a Personview fez em 2021? Ela rodou uma pesquisa apenas para os profissionais da área de tecnologia e isso foi respondido por 29 mil profissionais. Então, só para vocês terem uma ideia da grandeza do que é a Personview nessa parte única de aplicação de exames, eles não são um centro de treinamento, é só para aplicação de exames, eles têm aí um volume de 2,6 milhões de profissionais certificados dentro de um único ano, só para vocês terem ideia. Rodaram essa pesquisa, 29 mil profissionais responderam, e essa pesquisa, gente, isso aqui é uma pincelada, porque essa pesquisa ela tem umas 130 páginas, eu me lembro que eu demorei dias para conseguir terminar de ler esse material todo. Mas para vocês terem uma ideia da amplitude, além do número enorme de respondentes, ou seja, uma amostra substancial, a gente teve uma boa distribuição também do ponto de vista de perfil de empresas, para não dizer assim, essa pesquisa rodou só nas grandes empresas, né, nas big techs. Não, a gente teve uma distribuição entre empresas dos mais diversos perfis, em termos de tamanho, em termos de número de profissionais, né? Então, foram estruturas bastante variadas que trouxeram realmente um bom mapeamento do que é esse mercado. Faixa etária, foi rodado em todos os continentes praticamente. Brasil, América do Sul responde por 21% do total desses respondentes, e arrisco a dizer que boa parte deles está no Brasil, até por uma questão de condições de economia e tudo mais. Então, a gente tem uma boa representatividade. Vamos passar para o próximo? Muito bem, essa pesquisa ela traz um aprofundamento dos motivadores que levam os profissionais a tirar suas certificações. E dentro desse contexto, uma das questões principais, né, que a pesquisa estava tentando levantar era exatamente isso.
o que motivou você? Por que você buscou uma certificação? E a gente percebe, dentro desse quadro geral de respostas, que a gente tem, né, como motivadores principais o que realmente norteia esse ponto central, né, o que move as pessoas sentido a uma certificação. A gente tem realmente muitas coisas que não necessariamente estão ligadas num primeiro momento, ou diretamente à questão financeira, de buscar, né, uma promoção, de buscar uma valorização do ponto de vista financeiro com relação ao seu currículo, apesar de que faz parte também, né, faz parte do contexto, mas a gente percebe que os profissionais eles buscam as certificações por uma questão de atestar conhecimento, atestar suas competências, melhorar a apresentação, né, do ponto de vista de currículo, quando elas estão buscando, às vezes, uma promoção, às vezes a própria empresa tem oportunidades e essa rotatividade dentro da própria organização, ela pode ter uma oportunidade melhor quando ela está melhor preparada. Às vezes ela está buscando alguma coisa diferente, então muitos profissionais às vezes estão buscando, inclusive, uma nova qualificação, porque eles querem mudar de área, eles precisam se preparar, já que eles estão entrando numa área nova, eles precisam realmente buscar um conhecimento adicional e atestar isso através da certificação. Então, aqui é só um quadro geral para a gente deixar isso aqui no ar para vocês. Vamos para o próximo slide? Interessante que lá para o final dessas 130 páginas, mais ou menos, de relatório, uma das perguntas que a Personville fez para esse grupo foi: muito bem, né? Vocês têm interesse de se certificar? Tem alguma coisa programada? E a gente tem um número absurdo, isso beira ali uns 80 e poucos % dessa amostra, de pessoas que já tinham alguma certificação e elas atestam que nos próximos 12 meses elas têm sim intenção de se certificar, de fazer mais alguma coisa. E aí, com base nessa questão, a Personville perguntou: muito bem, já que você quer se certificar nesses próximos 12 meses, quais são as áreas, quais são os seus principais tópicos aqui? Então, tudo isso que está dentro desses módulozinhos são programas que o Exim tem, está naquela nossa apresentação. O Exim tem isso como pano de fundo, ou seja, é difícil para um único instituto conseguir cobrir todas as demandas dentro de um mundo de TI e negócios, mas a gente cobre vários desses tópicos, e veja que a parte de gestão de projetos, agilidade e Scrum aparece ali encabeçando essa lista, está ali no começo dessa lista do ponto de vista de estar buscando realmente treinamento e certificação. Então, isso é muito legal. Estamos no caminho certo. Então, eu acho que vocês vão aproveitar bastante esse bate-papo de hoje. Vamos para o próximo? O que é interessante é que, às vezes, né, a gente tem ali aquela dicotomia: puxa vida, mas a certificação ela é importante só para mim, ela é importante para a empresa, né? A empresa valoriza, só o profissional valoriza. E, na verdade, a gente tem os dois lados, né? E são dois lados extremamente importantes. Então, a gente tem como benefício pessoal para o profissional a questão, né, do aumento da confiança no que ele faz, a questão de você se posicionar melhor profissionalmente, da questão do respeito, o reconhecimento, né, essa busca da satisfação pessoal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também do lado do empregador uma série de tópicos que também são muito importantes. Hoje a gente fala, né, vamos dizer assim, de um grande gap de profissionais dentro do mercado de trabalho, e, às vezes, a empresa, quando ela tem profissionais que desempenham melhor a função, que ela tem realmente ali um plano de capacitação, ela consegue manter, ela consegue reter através do próprio desenvolvimento desses profissionais, é de extrema importância. Ela consegue manter os bons profissionais também com esses planos de melhoria, de capacitação. O gestor, quando tem uma boa equipe, a empresa, quando tem uma boa equipe trabalhando, a gente, com certeza, tem profissionais que entregam melhor qualidade, que entregam em tempos melhores, que conseguem realmente ouvir, ser o porta-voz do cliente, né, do usuário lá na ponta, e transformar isso de uma maneira muito mais gratificante e muito mais, com certeza, né, muito mais profissional do ponto de vista de entrega de serviços. Então, acho que é um benefício generalizado, mas a gente costuma dizer o seguinte: às vezes, né, nem todo mundo consegue, às vezes, estar trabalhando numa empresa que tem um plano mais efetivo, né? A gente sabe que, às vezes, só grandes organizações que realmente têm aí verbas maiores para capacitação, para certificação, ou organizações internacionais que já têm isso como política global. Mas, se você, por acaso, estiver numa organização que, às vezes, não tem esse fomento, não se esqueça que você também é responsável pela sua própria formação. Você, como profissional, tem que ser responsável pela sua carreira. Então, é um somatório. Quando a empresa também percebe esse lado mais ativo do profissional, pode ser que a gente consiga abrir boas portas aí de conversa e de negociação.
Então, fica aqui como, né, como pano de fundo para a discussão, para que a gente agora efetivamente passe aí para o próximo slide, né, para a gente ir fechando aqui o nosso bate-papo. É importante lembrar que a gente está numa fase assim, extremamente acelerada de transformação digital. Outros dados, né, de outras fontes, como aqui o Fórum Econômico Mundial, que trouxe num relatório recente também, essa necessidade de capacitação, principalmente de upgrade. A gente precisa lembrar que nesse mundo de transformação digital, todo mundo precisa conhecer um pouco, todo mundo precisa navegar nessa onda, todo mundo precisa estar dentro dessa onda, ou então a gente fica para trás. Então, a gente tem aí realmente uma necessidade muito grande de o que eles chamam, né, do reskill, né? Vamos transformar essas habilidades que a gente tem dentro de casa, vamos ampliar, vamos trabalhar, e a gente tem que lembrar que tudo que é muito repetitivo, a gente de alguma forma vai ter, né, uma área de tecnologia, uma área de inteligência artificial conseguindo dar muitas soluções para coisas que são repetitivas, mas a gente tem o lado humano que precisa ser trabalhado. Os humanos precisam estar com esse novo mindset, com essa visão mais preparada, né, para o que está chegando, para o que já chegou e para o que ainda vem. Porque o desafio não é pequeno, é grande, e a gente precisa estar constantemente em busca de conhecimento, de capacitação, de transformação. Então, ficam aqui os meus recados finais. Acho que a gente tem um último slide de despedida. Isso, convite. Esse é um convite para vocês brincarem depois. Esses links, se vocês depois puderem, eu não sei se o pessoal vai conseguir acessar isso muito fácil, mas no site do Exim vocês vão ter essas informações e talvez o pessoal da Vanzolini consiga compartilhar depois com o pessoal inscrito também os links desse vídeo. O que é a Astrid? A Astrid é uma solução, uma ferramenta de Gap Skills que o Exim acabou de lançar também. Então, isso ainda está em inglês. O ano que vem a gente já está com, né, já foi solicitado, o Brasil sempre tem essa, vamos dizer assim, essa abertura na matriz para que a gente acelere essas localizações. Então, a gente está na primeira leva de tradução, mas quem tiver com o inglês mais afiadinho já pode brincar na ferramenta. O que é a Astrid? É uma ferramenta que vai fazer um assessment, né, dos skills, dos gap skills que vocês, como profissionais, eventualmente tenham. Então, ele vai fazer um retrato, vocês têm ali mais ou menos uns 20, 30 minutos, né? Como está em outro idioma, vocês vão gastar talvez uns 25, 30 minutos para responder. E ele traz um mapeamento das suas atuais competências. A ferramenta é muito interessante porque ela tem umas 30 posições, então, eu quero comparar o meu perfil, a minha qualificação que eu achei nesse relatório, nesse assessment, eu quero comparar. Se a Milena quiser ser uma gerente de projetos, o que me falta? E ela vai te dar esse mapa na hora que você vai brincando no relatório, ele faz esse benchmark. Não, a Milena agora quer ser um profissional da área de privacidade de dados. O que eu preciso buscar de conhecimento para eu cumprir com esses pontos que eu não tenho ainda dentro do meu perfil? Então, é bastante interessante, isso ajuda vocês a delinear melhor onde é que vocês estão exatamente nesse momento e brincar com essas possibilidades para entender o que mais vocês podem fazer, quais são os pontos de deficiência, onde é que estão esses gaps. Então, isso é um grande direcionador para vocês. É gratuita a ferramenta, não tem custo nenhum, todo mundo pode brincar com ela. Tem um vídeo ali também com instruções, a gente até soltou isso no LinkedIn, acho que semana passada, se eu não estou enganada, mas vocês têm esses acessos aí para que vocês possam se divertir. E é isso. Acho que da minha parte fica o recado final, meus dados de contato estão agora no último slide, e eu já começo a me despedir por aqui. Quem quiser me chame no LinkedIn para vocês ficarem atualizados também com as publicações do Exim. E acho que eu vou chamar o Rodrigo. Rodrigo, eu estou aqui só para fazer a abertura e deixar o terreno aqui para você agora falar em profundidade sobre o tema. E que abertura, muito obrigado, viu, Milena? Nossa, eu tomei nota de muita coisa aqui, inclusive para levar para o nosso time, para os nossos alunos. Eu vi que o nosso time de apoio aqui já colocou o link da Astrid, inclusive. Obrigado mesmo, viu? Bom, pessoal, maravilha. Vamos lá. Parabéns, Milena, muito bom. Enquanto o pessoal vai colocando aqui, gente, a nossa transparência, o que eu quero falar com vocês agora nessa parte 2, uma parte bem curtinha. A gente entendeu um pouco mais sobre essa grande instituição e agora como é que a gente pode te ajudar nessa jornada? Eu acho que essa é a grande questão, né? Então, como é que a gente vai trilhar esse caminho no dia a dia? Então, como somos apaixonados, né, por agilidade, a gente chamou de mundo ágil aqui, né? Inclusive, apelidamos esse encontro de hoje falando sobre desafios, oportunidades e certificações. Passa para mim, pessoal.
A gente já se conhece aqui da nossa casa, né? Então fica aqui disponível também o link para contato, qualquer necessidade, ou também via nossa central de atendimento, seja com o nosso time comercial ou com o nosso time da secretaria, eles me encaminham e direcionam aqui qualquer questão que você do outro lado tiver, tá? Se você ainda não tem uma experiência, né, com a fundação, deixa aqui esse convite. Se você já tem a experiência, já sabe, a casa é sua, fica à vontade. Pode passar, pessoal. Aqui, gente, o que eu fiz aqui? Quando a gente estava falando sobre essa questão de fazer um encontro com a Exim, eu fiquei muito feliz porque essa nossa parceria ela é muito forte. A gente tem hoje no nosso portfólio 3 cursos oficiais, né? Que é o ASF, é o Agile Scrum Foundation, o Exim Agile Scrum Master e o Exim Agile Scrum Product Owner. E ontem, como a Milana comentou, novidade aqui, a gente fez aparou as últimas arestas aqui para a gente ter o Kanban Foundation também, que é um curso exclusivo. Mas o que isso muda, né? O que faz com que o curso seja diferente? Além de ter uma chancela, além da nossa parceria, a gente cumpre um currículo oficial da prova. Então, nós somos auditados por aquilo que a gente está divulgando no mercado. Inclusive, todos os nossos instrutores, né, para que ele possa ministrar esse treinamento, é obrigatório que ele tenha passado por toda a jornada, tá bom? Obrigado, pessoal. Pode passar aqui. E aí, gente, no momento em que a gente foi falar sobre a nossa jornada, eu escolhi o Exim Agile Scrum Foundation, que é o nosso curso de entrada, né? Aquele curso, o aluno, seja ele tendo algum conhecimento, ou ele ainda não foi em busca da sua primeira certificação, a gente sempre orienta que ele comece essa jornada com a gente tem uma trilha, inclusive, onde a gente vai permeando o aluno ele fica com a gente, o colega, na verdade, né, ele fica com a gente quase um ano aqui, né, durante todas as nossas formações. E aí, pessoal, eu fiz uma pesquisa aqui, deixa eu passar só mais um slide. Isso é coisa quente, tá, gente? Quero trazer uma motivação para vocês, porque é o seguinte, a certificação por si só, né, talvez ela não seja um grande motivador, mas eu quero trazer um número para vocês, passa para mim aqui, Gabi. É o seguinte, isso aqui é quente, gente, é dessa semana aqui, eu fui fazer uma pesquisa e falei, deixa eu saber como é que está o mercado de trabalho e a gente tem 1.864 vagas apenas com a descrição ali para um Scrum Master. Quando você abre, né, essas vagas, o que eu noto? Primeiro, né, é uma posição nova de mercado, dificilmente você vai ver profissionais ali com 8, 10, 15 anos, né, de experiência. Boa parte dos alunos hoje, quando eles nos procuram, eles estão dentro de uma transição de carreira, seja internamente ou externamente, né, da organização. Então, eu acho que é um baita de um motivador, né? Além, obviamente, de você ter uma chancela de uma organização internacional, mas eu acho também que vale a pena visando o mercado de trabalho, seja nas suas atividades internas ou visando aí outras oportunidades. Pode passar, pessoal? E como é que a gente vai te ajudar, né, nessa trajetória? Como é que é a nossa experiência Vanzolini aqui? Tá? E aí eu não é um jabá, não. O que eu quero aqui trazer para vocês é como é que funciona o dia a dia aqui dos nossos alunos aqui, de quem está com a gente. Eu quero trazer para vocês aqui uma amostra, é um pedaço mesmo, tá? Do nosso slide oficial aqui, o nosso time de apoio está super ambientado, né? Todo o webinar aqui, eles têm um susto, eles recebem lá 52 slides e falam, meu Deus, o que vai acontecer, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho. Pode passar para mim? Bom, primeiro, gente, a gente sempre começa com recomendação de leitura, né? Porque, pessoal, a certificação, ela é uma jornada. O que eu quero te dizer com isso? 50%, né? Eu vou trazer um conteúdo oficial, vou colocar um professor de mercado, um cara experiente, vai trazer dicas e vai te dar dicas de preparação. Tá lá, tá tudo lá. Os outros 50% é você, né? Então, a gente recomenda aqui o Agile Scrum Master no gerenciamento avançado de projetos, né, que é do Vitor Massari, inclusive é um livro indicado ali para a certificação oficial. Tem o Scrum Essential, que hoje você compra aí por meio rodízio japonês, você consegue esse livro. Tem o Scrum Arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo e o próprio Guia Scrum ali, que tem 17 páginas ali. Eu tenho certeza que numa tarde de domingo ali você consegue absorver. Então é muito trabalho, gente. A gente vai te ajudar, mas contrapartida tem muito trabalho aqui para que você possa obter essa chancela também, porque o que a gente quer, acima de tudo também, além da chancela, né, é formar bons profissionais. Passa para mim mais um pouquinho aqui. E aí, uma coisa que a gente brinca bastante no mundo da agilidade é a questão do comprometimento versus envolvimento, né? A gente fala, você está comprometido ou você está envolvido, né? Porque quando a gente tem uma piadinha, né, do porco com a galinha, né, no qual a galinha ela fala assim, poxa, né, acho que a gente devia abrir um restaurante, e o porco fala, não sei, qual que seria o nome, né? Que tal o pernil com ovos? E aí o porco fala, não,
De forma alguma, eu estaria comprometido, né, dando um pedacinho de mim, enquanto você só estaria envolvido, né? Então, só está ali. Então, a gente tem que estar comprometido acima de tudo. Então, quando a gente recebe, né, os nossos novos alunos, seja em qual for o programa de certificação, a gente ajuda ele a montar um cronograma de estudo, né? Então, dentro da nossa carga horária, você vai ver uma coisa meio maluca, que a última 1 hora do treinamento é para que você faça os seus simulados. Então, o instrutor vai com você até as 10 da noite ali, e a gente destina depois 1 hora para que você faça o seu cronograma de autoestudo, né? E a gente consegue ali ter uma taxa grande de sucesso, os alunos eles acabam comemorando bastante, fala, putz, deu certo, aqui é a minha trajetória, eu consegui absorver, tá? E além disso, gente, gostei muito ontem a gente estava numa reunião, eu e a Milena, ela falou assim, putz, ó, a gente não pode esquecer que é obrigatório uma prática, né? A gente estava fazendo uma homologação ali do Kanban Foundation, e aí eu fiquei feliz de ouvir aquilo, gente, porque eu falei, putz, olha que coisa legal, todos os nossos cursos, né? A gente obriga, né? O instrutor, gente, ele é orientado, ele tá lá na grade dele, lá, ele tem que fazer uma experiência prática com os alunos. Então, o que a gente não quer simplesmente só passar PPT, né? E ficar discutindo e falar do mundo de Bob. Não, na verdade, a gente quer fazer uma prática, quer capturar resultado, quer fazer com que o aluno entenda como é que funciona, né? Então, em cada formação nossa, inclusive, a gente coloca uma ferramenta de mercado também. Então, além da experiência prática, o aluno ele vai mexer no Trello, ele vai mexer no Monday, ele acaba conhecendo o Gira, tá? O objetivo, obviamente, não é mergulhar na ferramenta, a gente coloca 3 ou 4 funcionalidades ali, cria um card, coloca comentários e tudo mais, mas o aluno ele começa a entender o que ele vai, né, o que ele vai passar na segunda-feira, né? Então, o que a gente quer efetivamente, gente, é formar profissionais do mercado. Passa para mim aqui, Gabi, por favor. E aí, gente, o que tem aqui, né? Aqui a gente precisa pensar no seguinte: todas as nossas formações a gente começa com o Agile Mindset, né? Então, trazendo discussões, né, do que é o modelo cascata / waterfall, o que acontece dentro da agilidade, o que é o modelo híbrido. Mas aí tem uma coisa aqui que é o nosso. Modéstia à parte, nosso aluno ele acaba comendo com arroz e feijão, que ele acaba entendendo os papéis, né, as cerimônias e os artefatos que a gente tem dentro dos frameworks. A gente começa com o Scrum, mas uma coisa também, gente, não é porque a Milena está aqui não, tá? Uma coisa que eu gosto muito nas provas da Exim é que eu peguei aqui o Agile Scrum Foundation e a gente tem o Agile Scrum Master também. A gente não fala só do Scrum, porque o Scrum é um framework. A gente fala sobre agilidade. Então, isso faz com que eu me apaixone bastante, diferente de outras propostas que a gente já teve para colocar informações, porque o aluno ele não fica com uma visão única, na verdade, né, do que acontece ali. Ah, obrigado. Inclusive, a Emily colocou ali para que você possa conhecer um pouco do nosso curso. A gente refinou, inclusive a chamada do site está bem legal, tá? Então, a gente caminha por toda essa trajetória. Como é que a gente caminha? Passa para mim aqui, pessoal, um pouquinho. Então, a gente começa a nossa história, né, falando sobre épico, história, tarefa. Então, o que é um épico? Como é que funciona? Depois, o que são as histórias? O que são as tarefas? Pode passar. Então, a gente faz, dentro das nossas dinâmicas, né, a gente começa desde a criação dos temas, né, depois derivando isso em épicos, até chegando ali nas histórias e depois, né, trazendo dentro de um nível de atividade ou subatividade, onde a gente vai colocar lá no nosso backlog da sprint. Pode passar. Um outro ponto, pessoal, a gente começa sempre a discutir um ponto que é bastante relevante, né? Todo produto, né, ele tem uma visão, é o que a gente quer acertar, né? E ele também tem um roadmap. Então a gente até dá carinhosamente aqui um exemplo do Nubank, e o pessoal fala, não pode falar do nome da instituição. Gente, é para falar bem que pode, né? E é sensacional. Toda a trajetória, a gente atende o Nubank, tem aluno do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, a gente tem diferentes alunos aqui. E a gente fala um pouco sobre a estratégia de roadmap, de como é que ele começou, como é que aconteceu cada release, cada funcionalidade, como é que funcionou. Então, isso aqui para a gente fica muito claro, o que é um épico, o que é uma história do usuário, né, como é que eu vou quebrar isso em tarefa até que eu chegue no grau, né, de granularidade que seja confortável para a condução do meu projeto ou para o desenvolvimento do produto como um todo. Uma coisa, pessoal, que a gente fala dentro da agilidade, a gente para de ter uma visão de projeto e a gente passa cada vez mais a ter uma visão de produto, né? E eu vejo que cada vez mais as organizações elas vão
por meio disso. Cada vez mais a gente falando sobre ROI, sobre retorno de investimento. Agora há pouco ainda, estava numa reunião com o presidente e fui tentar aprovar um projeto sobre RPAs, que são os robozinhos, e ele falou, cara, legal, você vai me tirar 2 milhões, quanto é que você vai retornar? Simples o papo assim. Ele falou, você vai tirar isso da conta, quando é que isso volta? Gente, isso aqui é retorno sobre o investimento, é ROI. Inclusive, é um papel, é uma responsabilidade aí do nosso PO, tá? Pode passar aqui. Um outro ponto, pessoal, que a gente fala bastante é sobre a cebola aqui de planejamento, aqui, que é o Planning Onion. E isso eu gosto bastante porque a gente vai desde o do menor grau de granularidade, né, das nossas dailies, passando pela sprint, passando pelas releases, a estratégia do produto, portfólio e a estratégia como um todo. Até faço agora, pessoal, um desenho com os nossos alunos, porque a gente saindo do OKR, né, do objetivo, o que deveria acontecer ali no planejamento estratégico, né? No momento em que você fez o objetivo traçando, até você chegar na seleção da abordagem do como que você vai entregar esse tipo de projeto, se é com Scrum, se é com Kanban, se é com Scrumban, se é com Waterfall, o que é, e tá tudo certo. Tá? Uma coisa, inclusive, pessoal, que a gente derruba no curso é o seguinte: o Waterfall, pessoal, é um método que ele funcionou e vai continuar funcionando, mas a gente tenta orientar o aluno para quais tipos de situação talvez ele se encaixe melhor, mas a decisão final é sempre do nosso colega. E aí, pessoal, a gente chega até ali no grau, né, da atividade em si. Então, a gente consegue traçar, né, da estratégia, a gente fala que é da estratégia à entrega. Por favor, pode passar, pessoal. Gente, eu tô aqui, ó, passando corriqueiramente porque eu quero te deixar com gostinho, né, com mel na boca mesmo, e quero ter você aqui na nossa próxima formação aqui. Um outro ponto, pessoal, é o seguinte: a gente escreve a história do usuário, a gente vai aprender a escrever a história do usuário. Ah, mas lá na empresa a gente não escreve a história do usuário. Tá tudo certo, eu falo, pessoal, perdoai-vos, eles não sabem o que eles estão fazendo. Tá tudo certo, né? Como é que a gente começa? Gente, assim, ó, de exemplo errado a gente tá certo. Vamos tentar buscar a essência, né? Então a gente escreve a história do usuário através de um case que a gente tem. E assim, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. A gente tem 3 tipos de case, né? Tem um case que é da mobilidade urbana, que a gente tem que resolver um problema de trânsito, gente. Trânsito, poluição, como é que tá, e etc. A gente tem que criar um produto. Tem um outro case que eu gostava muito no presencial, e talvez você que seja do outro lado aí diga, que bom que eu não estou mais no presencial. A gente cantava uma música, então a gente criava uma música por sprints, e essa música, ela ia acontecendo, né? E tem um que a gente faz também na nossa formação do Agile Coach, que é a plantação de um jardim mesmo, com terra e etc, né? Então, para cada tipo de formação, principalmente agora que a gente está mais dentro de um modelo virtual, a gente vai fazendo as nossas adaptações e fica saboroso. Então, tem Miro, né? O pessoal que já utiliza Miro, tem Miro nas nossas dinâmicas, o pessoal acaba tendo uma imersão bem legal. Pode passar aqui para mim. Eu vi que tinha uma dúvida ali, tá? Depois a gente vai falar sobre critérios de aceitação, né? Atrás da user story, como é que a gente vai escrever os critérios de aceitação? Pode passar também. Estou passando por toda a trajetória com vocês, gente. Mais um exemplo. Vou passar, acabei já falando desse exemplo aqui. Gente, técnicas de estimativa, pessoal. Então a gente vai fazer Planning Poker, tá? Ah, mas o Planning Poker tá fadado. Vamos fazer o Planning Poker. Como é que funciona, tá? A gente também faz o t-shirt, né? A estrutura de PMG, como é que funciona essa história, se ela é pequena, média ou grande, como é que a gente faz para calibrar isso entre os times. E no final, pessoal, a pergunta de 1 milhão dos alunos é: posso estimar em horas? Você pode, né? Se você está setado a trabalhar em horas no dia a dia, a gente entende que sim. Mas uma coisa que a gente cobra bastante dos alunos é: você precisa ter um parâmetro, Pode passar, pessoal. Aqui, né, a gente faz a nossa prática do como é que funciona. Então, eu abro a câmera com os nossos alunos aqui, o pessoal baixa o aplicativo, a gente mostra o celular, e também tem um sitezinho onde o pessoal coloca suas estimativas ali, e a gente acaba fazendo o nosso Planning Poker online. Pode passar também. O t-shirt que comentei com vocês, que é uma outra técnica de estimativa também, tá? Tem o PERT, né? O pessoal que é lá do mundo Waterfall, que tinha um pessimista, mais o mais provável, mais o otimista. A gente contava também, né, com esse tipo de coisa. Era mais ou menos uma média, né, que a gente fazia ali, mas a gente sabia ali que no finalzinho ali tinha um delimitador comum. Pode passar também? E aí, voltando ao framework, pessoal, pode passar por aqui para mim? Uma coisa que é bem legal, né? Se eu te dizer o que, né? O que é uma review? Ah, lá uma apresentação onde você vai ter um feedback do cliente. Acabou. Só que isso, qualquer apresentaçãozinha do YouTube, 5 minutos tem lá, aprenda Scrum em 15 minutos. Um vídeo maravilhoso, inclusive. É super didático.
Mas nada contra, mas o que a gente quer é fazer, é dar uma experiência. Então, tem uma apresentação, tem uma review em sala de aula, onde você vai receber um feedback, né? O primeiro grupo sempre se ferra, esse negócio. O pessoal sempre reclama, fala, meu Deus, por que eu fui o primeiro? Mas é muito legal porque a gente acaba encorajando o segundo, né? Então, a gente faz uma apresentação, coleta o feedback, entende se a gente conseguiu ali atingir o definition of done que a gente precisava. Pode passar? A gente também costuma dizer, pessoal, sobre as perguntas, né? O que eu deveria efetivamente fazer aqui, ou o que eu deveria questionar com o meu cliente, ou dar espaço para ele. Pode passar? E, por fim, a gente termina lá com a retrospectiva, né? Então, como é que funciona a retrospectiva? E aí a gente faz um cross com o Management 3.0, a gente traz o Kudo Card para que o pessoal tenha um momentinho ali de celebração, porque praticamente são 4 noites ali. A nossa formação tem 16 horas, né? Então acaba acontecendo de chegar ali no finalzinho ali, o pessoal deu tudo de si, né? Então é um momentinho ali de receber as gratificações, as gratidões, e a gente tenta melhorar o processo e volta tudo de novo, tá? Então a gente acaba passando pelo framework como um todo e a gente vai colocando outras ferramentas de mercado. Não sei se você notou, mas falei de OKR, falei do Management 3.0, a gente falou do Kanban. Então a gente vai dando as pitadas para tornar saboroso. Tem métricas também. Então vamos falar sobre throughput, vamos falar de lead time, vamos falar de customer lead time, legal. E aí eu vou fazendo sempre, né, uma transposição para o nosso outro portfólio, porque o que eu quero ali é que você fique dentro de casa e dentro de cada carreirinha que a gente tem ali, né, dentro de cada programa ali de certificação que você possa aproveitar ao máximo. Pode passar. Aqui bem no finalzinho da reta, pode passar aqui também, se tem alguma dúvida, algum ponto. Eu vi que teve uma colega que perguntou se a gente vai disponibilizar o material. Exatamente essa live fica disponível no YouTube para vocês, tá? Então, na sequência, com o material na íntegra, né? E o nosso jeito Vanzolini de ser, esse jeito simples mesmo, de te dar uma experiência legal e trazer você, tá? Aqui, mais ferramentas de retrospectiva também. Tem o RetroFan, tem o Quick Retro, pode passar? Então, olha que coisa legal, né? A gente tenta a não se prender somente no slide, mas te dar uma experiência de mercado, né? Eu costumo dizer aos alunos que a gente programou o curso, pessoal, em 4 sprints. Então, como você tem 4 aulas, ao final de cada sprint você tem que ter um entregável de valor. Algo que efetivamente você possa utilizar ali na segunda-feira, tá? Tem burn down, o pessoal costuma falar, cara, como é que eu vou acompanhar isso? A gente fala de burn down, a gente fala de burn up nas formações de agilidade e lá no Kanban, a gente traz o CFD também, tá bom? Faz leitura de CFD, como é que funciona, tipos de CFD, como é que você vai entender ele no dia a dia. Pode passar? Gráfico de velocidade também, né? Então, vale lembrar, pessoal, velocidade é a média, né, de pontos que você entregou em cada sprint, então não deixa de ser uma métrica depois para que você consiga avaliar, né? A gente fala o quanto cabe na sua cumbuca, efetivamente. E para passar aqui para a gente também, tá vendo, pessoal? Então, é isso que fica marcado a nossa... Eu gosto bastante desse big picture aqui, que é o todo, né? Então, a gente vai passando por cada caixinha, dando uma experiência, né? E aí é o que a gente vem discutindo aqui. A gente fala, putz, a gente está muito preocupado em mais te dizer o como do que o que, porque o que tá em qualquer bibliografia, né? Mas como é que você faz lá no dia a dia? A gente tem uma pergunta, pessoal, na nossa pesquisa de satisfação, que eu gosto bastante, que é assim, você se sente preparado, né? Treinamento acabou. A gente faz 2 pesquisas, uma na metade do curso, para saber se está gostando, e uma lá no final. E assim, ó, e aí? Tá pronto ou não tá pronto? E aí eu leio todas para saber o seguinte, o quanto que a gente conseguiu atingir efetivamente, tá? Um ponto que eu não falei, mas eu sou fofoqueiro, a gente é medido pelo NPS. Então é o quanto efetivamente você indica, né, a nossa formação, quanto que você gostou, como é que foi a sua experiência. E aí nosso time de secretaria vai lá, a gente tabula e depois a gente tenta fazer nossas retrospectivas ali dentro de casa para conseguir entender e falar, putz, aqui essa a gente acertou, aqui não foi legal não. Isso aqui não foi bom, isso aqui não foi bom, putz, esse aluno aqui não entendeu, vamos trazer, tá? Pode passar mais um para a gente aqui? Essa é a nossa experiência, gente. E aqui estamos chegando já no finalzinho aqui, pode passar, pessoal? Falei para vocês sobre as ferramentas, né? Então a gente traz as mais diferentes ferramentas de mercado, tá? Sempre eu abro um disclaimer, né? O objetivo não é você virar um especialista na ferramenta, tá? Porque tem curso de Gira, tem curso de Trello, tem curso de Bitbucket. A ideia é o seguinte, como é que eu faço isso que eu estou fazendo aqui no Excel, como é que eu jogo isso para o ambiente corporativo? Como é que na terça-feira lá eu vou conseguir fazer uma apresentação para o meu gestor e utilizar a ferramenta? Agora há pouco aqui um aluno me chamou e falou, Rodrigo, eu quero um modelo de status e porte ágil. Eu falei, ai meu Deus, né?
Se a gente falar isso no mercado, né, os agilistas vão dar um tapinha na nossa mão, porque eles vão falar, não tem. Mas, gente, a gente está com 21 colegas online aqui. Alguém aqui acha que eu vou tirar foto de uma parede de post-it e vou mandar para um diretor, para um executivo? A gente sabe que na realidade não é isso, tá? Então a gente criou, pessoal, um modelinho de status report em que você vai colocar o burn down bonitinho, você plota, é gestão visual, gente, né? Tem ali os cards que estão em impedimento, a gente coloca alguns escritinhos lá e passei para ela e falei, tá aqui, filha, vai lá. Vai lá, porque se você mandar para mim uma foto aqui, eu tô aqui no dia a dia aqui, e eu tentar abrir, você vai falar, gente, que relaxo que é. Pode passar aqui no final, eu ainda quero fazer uma questãozinha com vocês aqui, tá? O gira, como é que fica a nossa carinha aqui, né? Pode passar mais um pouquinho. E todo o nosso arcabouço aqui de ferramentas, tá? Todas essas ferramentas não são apresentadas em um único curso, não. O que a gente faz é que para cada uma das nossas formações a gente coloca uma pitada de uma ferramenta dessa. Então o instrutor ele adota, né? Vamos lá fazer uma imersão no Trello. Aí você vai falar, mas o Trello é muito fácil, tá bom? Mas a gente faz com automação, a gente coloca lá, né, os Power Apps lá que a gente tem lá no Trello para deixar ele mais bonitinho, quando um card mover, como é que você recebe o e-mail e tal, para dar uma degustada legal. E pode passar aqui no final. E já chegando aqui, gente, nos 5 minutinhos finais, eu não poderia deixar de encerrar te dizendo como é que a gente encerra assim com chave de ouro, tá? Com chave de ouro aqui, com esse time maravilhoso que está aqui com a gente nessa noite. Para cada tipo de formação, a gente tem os simulados, tá? A própria Exim fornece os simulados que são oficiais, mas a gente também tem os nossos simulados. Então, eu gosto bastante de pegar algumas questões e, no decorrer das aulas, de fazer isso com os alunos, mas vale lembrar que depois a gente tem um tempo que é destinado para que o aluno ele faça um autoestudo. E aí, passa aqui para mim, eu quero só trazer aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, para que serve uma daily, né? E aí o pessoal vai lá, eu deixo em tela, falo, bom, vocês têm 30 segundos aqui, né? E aí o pessoal começa a dizer assim, é para criar contas, é para o time prestar contas para o cliente do projeto, para informar os seus impedimentos ao Scrum Master. Então eu vou pegando ali e a gente vai aguçando. Gente, a minha função é fazer com que você consiga fazer o negócio. Então não adianta eu só deixar e falar, faz aí, né? Então eu fico te provocando, fico te aguçando o máximo possível para que você faça. E aí quem não faz, fala, e aí? Fala, Emily, qual que é a questão aqui, né? E aí passa aqui para mim, pessoal. Só mais uma vez. E aí, olha o que aconteceu, né? Eu trago a resposta correta, mas a resposta correta, eu não estou ligando muito. Porque se você fizer um autoestudo, você tem a resposta correta. Aonde eu estou preocupado? Em qual que não é a resposta correta. E aí é o legal. Tem um aluno nosso que ele chama de Muro das Lamentações. Ele fala, agora nós vamos lamentar, né? Outro falou que é o momento treta. Cada um vai dando um nome de mercado aí, pessoal. Porque é o momento treta, porque aí tem gente que não aceita, fala, mas não é possível isso, né? E o que é gostoso, gente? É um desafio para ambos os lados. É um desafio para você, para que você possa entender, porque ao finalzinho da aula chegou o simulado. E é um desafio para o instrutor, pessoal, que ele precisa te provar por A mais B por que é essa questão, tá? Tenha certeza que a gente não vai chegar no final e vai falar por quê, porque é essa. Não, não é. Todos são treinados e bem orientados aqui no final, né, a conseguir te explicar o porquê, né? Então, olha, aqui no caso, os prestar contas aqui, a gente trabalha, né, pessoal? A gente vai dando liberdade para os times aqui, o time é auto-organizado, autogerenciável e tal. Então, o grande objetivo da Daily aqui no caso é a gente promover a comunicação entre os membros. É do time para o time, o pessoal, legal. Aí a gente passa para 2. Eu vou fazer mais uma com vocês. Por favor, pessoal. Nosso time vai à loucura aqui, gente. Eu vou entregar no talo, ó. Pelo que o Scrum Master é responsável, né? Por ensinar o Scrum e buscar que seja adotado corretamente, por definir métricas, por definir tarefas do time, pelas reuniões do time. Passa para mim, pessoal. Essa aqui é a resposta, é a A. Vai lá. Só mais umzinho, só dá um tico. Isso. E aí, a mesma coisa. Pô, mas o Scrum Master não é o gerente do projeto? Não. Quem disse que ele é o gerente do projeto? Ele é o líder servidor, pessoal. Né? Ele tá lá com o pessoal no dia a dia. Ele é o cara que vai remover impedimentos, mas você não vai levar somente os impedimentos para ele, né? Ele tem muito a mais. E quando a gente faz com que ele consiga adotar o Scrum, automaticamente ele está fazendo com que as boas práticas elas sejam adotadas. Gente, esse é o nosso jeito Vanzolini de ser, tá? A gente tem muita coisa legal, muita coisa gostosa para trazer para vocês e quero aqui te fazer um super convite. A Emily, pessoal, ela encaminhou para vocês aqui. Tem links importantes aqui. O primeiro tem um linkzinho ali para você conhecer o nosso preparatório para certificação, tá? Ó, eu tenho 4 preparatórios agora: Foundation, Master, PO
E Kanban, novidadezinha, primeira turma do Kanban, que se eu não me engano é janeiro/fevereiro, então conto com vocês. Vem a primeira turma do Kanban oficial, porque esse curso ele já roda há muito tempo, mas agora a gente remodelou tal e tudo mais, estamos chique, né? Para sacramentar a nossa parceria, tá? E aí, pessoal, tem aqui também o YouTube da Fundação Vanzolini, segue a gente lá, eu acho que é super importante. Se você puder também, pessoal, seguir a gente tanto no LinkedIn quanto no Instagram, a gente tem o costume de compartilhando algumas pílulas. Então, até semana passada, a gente gravou alguns videozinhos falando sobre carreira, profissão, etc, tá? E eu vou deixar para você aqui no final, aqui, ó, sou um apaixonado pela Fundação. Você pode entrar comigo através de todos os canais da Fundação Vanzolini ou através aqui mesmo do próprio LinkedIn. Pessoal, para você solicitar o seu certificado, tem um e-mail também, ó, certificados@vanzolini.org.br. Você coloca seu nome, manda seu nome completo lá e aí recebe seu certificado, tá bom? Ó, 1 minuto, pontual. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, tá? Vamos nessa. Obrigado aqui ao nosso time de apoio aqui também. Trento chegou aqui um tempo antes, preparando a sala pra gente. Ó, pessoal, em ponto aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui. Junte-se a nós. Até mais. Record